Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos gravar aqui uma titulação da PIP com o pulmão responsivo à PIP. Olha que legal. Esse pulmão tem basicamente inicialmente 28 ml por centímetro de água. Esse paciente estava com uma saturação de 92, 93, FO2 100%. Entre a dúvida de titulação, de pronação e titulação, logicamente a titulação. A titulação começa com a manobra de abertura em PCV, como mostrado aí no texto. O delta de pressão de 15, PIP inicial 10, tempo ins longo, frequência baixa para não gerar aprisionamento aéreo. Vai acontecer um step de PIP de 10 para 15 e 60 segundos em cada step. O vídeo foi acelerado para não ficar tão longo o vídeo. Então o que você percebe? A gente iniciou com 28 ml por centímetro de água, a gente está promovendo a manobra de abertura, tem um pouquinho de vazamento, mas acho que é um erro do sensor da válvula exalatória. Depois ele vai acabar com esse vazamento. Perceba que o volume aumentou, gente, olha, de 10 para 15, olha que interessante, estava com um de 450 ml, quando a PIP foi incrementada para 15, sem mexer no delta de pressão, o volume subiu já para 480, 490, olha que coisa interessante, o volume foi aumentado aí nessa parte desse step. Agora a PIP vai ser jogada para 20, de 15 para 20. Olha que interessante que vai acontecer agora. Vamos aumentar agora a PIP de 15. O delta de pressão a gente não altera, mantém sempre o delta de 15, tá? Na pressão controlada. Essa aqui é a manobra de abertura, não é a titulação ainda, tá bom? Está fazendo uma homogeneização pulmonar. Beleza, agora a gente vai aumentar agora a PIP de 15 para 20, entendeu? Não esquecer da relação easy-ace, quase 1 para 1, tempo ins longo, tá, gente? Tudo isso que é importante durante a manobra. Perceba novamente ali, ó, como se fosse um vazamento, mas algum problema com a válvula exalatória, depois ela vai se readequar, se reajustar e vai zerar o vazamento. Perceba que o volume corrente agora caiu, ó, em 50 ml. Olha que interessante, quando a PIP foi aumentada para 20, caiu. Agora sim, vamos para a titulação no modo VCV, tá, gente? Nós vamos colocar o paciente para titular em vez. Por que VCV, mano? VCV, lembra? A volume constante, eu consigo calcular a complacência e a DP, e eles são inversamente proporcionais, a DP e a complacência. Como é que você vai ajustar em modo volume controlado? Esse paciente, como tem 28 de complacência, eu vou começar com 6 ml por quilo com ele, PIP 20, frequência baixa e o tempo ins para uma relação quase 1 para 2. Eu deixei uma pausa inspiratória nesse paciente, por quê? Para eu ficar rapidamente observando o platô e a DP. Então eu já deixei uma pausa de meio segundo ligada nesse paciente, para ficar time in time, tempo a tempo ali observando aquele meu doente ali, a DP desse paciente. Esse caso é muito legal, gente. Tem uns detalhes bem interessantes, umas exceções aí nessa regra que vocês vão gostar muito. Olha que interessante. Então vamos lá, eu coloquei aqui uma frequência, eu vou reduzir um pouquinho o tempo ins. Eu vou para a parte de titulação agora, tem uma pausa de meio segundo. Eu estou com uma PIP 20, eu vou esperar readequar aqui o platô está nessa, onde estou colocando meu dedo estava 33, ele vai se readequar um pouquinho o platô, é isso, 33 de platô, PIP 20, Drive Impression 13. PIP agora 18, em cada degrau, tá, gente, cada fase 30 segundos esperar para esse ajuste aí de PIP, ajuste de Drive Impression. PIP 18, a Drive Impression ele está em torno de 12, ó. Platô 30, PIP 18, Drive Impression 12. E eu continuo baixando aqui a PIP para encontrar a melhor PIP. Olha que interessante. Eu procuro, gente, a PIP que gera a menor Drive Impression. É isso que eu procuro, tá bom? PIP 16, ó. A Drive Impression vai ficar agora em torno de 10. Olha que abre a primeira lâmpada aí na mente de vocês. Vai ficar 10 a Drive Impression. A gente procura a menor PIP que gera a melhor Drive Impression. Só que tem uma pequena exceção, não é uma exceção, mas tem que olhar o trinômio. Como é que estava a PAN e como é que estava a saturação. Aí o paciente já estava saturando 99, tá, gente? Uma saturação muito legal. Estava saturando bem. Quando eu coloquei a PIP em 14, a Drive Impression desceu aí um pouquinho, ó, a Drive Impression, desculpa, se manteve em 10, a PIP desceu 2 pontos, e o paciente continuou saturando 99 na PIP de 14. Beleza, perceber que a DP não mudou, 16 e 14 são PIPs iguais, tem a mesma Drive Impression. Eu vou descer agora a PIP para 12, ó, vou descer mais 2 pontos, e você vai perceber que a Drive Impression também vai ser a mesma, em torno de 10. Só que a partir daí, gente, eu já comecei a perder oxigenação. Meu paciente já começou a saturar 94, 95 e abriu uma luz. Então o que aconteceu? A melhor PIP estava em torno de 14. Sério, Mardo, mas a ADP não era a mesma? Era, gente, só que você tem que esquecer uma coisa, não pode esquecer uma coisa, que a PIP deve ser ajustada pelo trinômio, tá bom? Hemodinâmica, a hemodinâmica estava muito boa em 14.
a oxigenação e a mecânica respiratória. Apesar da mesma mecânica, eu perdi a oxigenação nessa PIP de 12. E apesar da mesma driving pressure de 10. Ela vai de novo, ó, vou descer a PIP para 10 e a driving pressure continuará 10 também, ó. Baixei a PIP para 10, a driving pressure também continuou 10. Se eu fosse olhar só a mecânica, só a driving pressure, eu colocaria a PIP de 10, porque gerou a mesma driving pressure, ó. 10, ó, 20 menos 10, 10. Só que não, gente, o paciente já estava saturando 90, ele já estava perdendo a oxigenação. E a PAN dele, a pressão arterial média, estava quase a mesma coisa, tá bom? Não teve alteração quase na hemodinâmica. Aí, PIP 8, agora que teve a inflexão, né? O que é inflexão? É o momento que a ADP vai subir, tá, gente? A gente percebeu uma ADP agora de 11, ó, subindo quando a PIP tá 8. Então, a partir desse momento, você já desrecrutou o pulmão, a driving pressure subiu, então você tem entre uma PIP de 16 a 10 para escolher. Se meu paciente tivesse ficado com a mesma oxigenação, tá, gente? Com a mesma oxigenação durante a PIP 8 e a mesma pressão arterial média, eu escolheria a PIP de 10, tá bom? Eu escolheria 10, o menor valor. Mas não foi isso que aconteceu, isso é uma exceção da regra. Por quê? A oxigenação estava alterada, entendeu? A partir de 12. Então eu fiquei com o menor valor, que gerou a melhor oxigenação também, com a mesma ADP, que foi 14. Marden, e você não estava sobredistendendo esse pulmão? Eu vou contar uma dica de ouro depois no vídeo adicional a esse. Depois que acabar essa titulação, eu vou explicar algo para vocês. Bem legal. Eu vou de novo para a manobra de abertura. Lembra que você desrecrutou o pulmão, entendeu? Você fechou o pulmão, você vai abrir de novo. Desculpa esse termo muito simples, mas basicamente é isso. Você foi fechando o pulmão e agora você vai ter que abrir de novo, PCV de novo pro ventilador, tá bom? Delta de pressão de 15, PIP 10, 15, 20, de 30 a 60 segundos em cada degrau nessa segunda parte da manobra, tá bom? Eu tô subindo aqui e eu vou falar algo depois sobre colapso e sobre distensão. Mari, como é que eu sei? Eu não tenho um tomógrafo, como é que eu posso saber de forma indireta colapso e sobre distensão? Vou dar uma dica de ouro para vocês. Não errarem mais colapso e sobre distensão quando tiver pips iguais, e pips gerando a mesma ADP. Vai ser algo bem legal. Então vamos lá, tô esperando aqui a manobra de abertura, né? Eu tô com uma PIP de 15. O paciente ganha volume nesse step da manobra quando a PIP tá 15. Quando eu começo a colocar a PIP 20, você já começa a perceber que o volume já começa a cair. Então algo interessante aí também, entendeu? Mostrando que essa PIP entre 15 a 20 já gera algum grau de sobredistensão, pois tem perda de volume corrente. Isso é muito interessante. Então isso já é meio que uma lâmpada brilhando para você, falando, opa, a PIP não tá por aí não, tá naquela janela ali de 10 a 15 e não de 15 a 20. Cuidado que isso daí também é um pequeno lembretezinho da manobra de abertura, tá bom? Fique atento agora. Agora eu vou jogar a gente para VCV direto para a PIP que eu encontrei, que na minha concepção foi 14. Por quê? Com 14 eu tive a melhor oxigenação, uma menor driving pressure, que foi 10, e mantive uma pressão arterial média de em torno de 90 milímetros de mercúrio. O paciente não ficou hipotenso, o paciente ficou normotenso, manteve até boa diurese durante o curso depois dessa titulação. O paciente manteve uma entrega de oxigênio adequada, saturou 99 depois da titulação e a driving pressure ficou super protetor com 10. Lembre-se da complacência de 28? Agora a gente tem uma complacência de 40. Olha que interessante. Então realmente a PIP foi adequada. E o mais interessante desse paciente, ele não precisou pronar, gente. Em 12 horas ele já estava com 35% a 40% de FO2. Ou seja, não precisou pronar o paciente, a relação já estava acima de 200. Isso foi muito legal. Então deixei a PIP de 14, volume ali a 6 ml por quilo, acho, tá? 400 ml, frequência de 30, PIP a 14, tempo em 0,7, tá bom? Então o que você percebeu? Essa foi a titulação, manobra de abertura em PCV, manobra de titulação em VCV. Valeu, agora vamos para a explicação. Olá galera, tudo bem? Nós vamos comentar agora esse vídeo do paciente responsivo à titulação da PIP. Olha que interessante, a gente na hora da titulação a gente percebeu que a PIP 16, 14, 12 e 10 dava uma driving pressure de 10. Então, na maioria das vezes, 99%, escolher a PIP de 10, porque é a PIP de menor valor que gerou a menor driving pressure. Só que teve um pequeno problema, quando colocou a PIP já de 12, a oxigenação começou a cair, basicamente a oxigenação que estava 99 caiu para 94, 93, chegou em 10, a saturação estava 90. Então isso abriu um botão de alerta, então a gente não teve a melhor oxigenação com a PIP de 10. A pressão arterial média não mudou, mas a oxigenação mudou. Então eu escolhi o menor valor que gerou a mesma driving pressure e a melhor oxigenação, que foi o valor de
14 centímetros de água. Mas, Marder, será que isso não gerou sobredistensão? Como é que eu sei a relação colapso e sobredistensão se eu não tenho um tomógrafo de impedância elétrica? Gente, é bem interessante esse caso. Se você colocar no Google, uma pesquisa de titulação de PIP, em inglês, é claro, né? Tomografia de impedância elétrica, o método indireto da complacência vai ter uma diferença até de 2 centímetros de água para o tomógrafo, gerando sabendo que o nosso método indireto gera um pouco de sobredistensão. Então, como a gente faz para saber que não está gerando sobredistensão, ou pelo menos tenta ser de uma forma um pouco mais precisa? Você faz o seguinte, depois de algumas horas, colete uma gasometria. Se seu CO2 subir, você está gerando sobredistensão. Se CO2 se normalizar, você não está gerando sobredistensão. E foi isso que eu fiz. Após algumas horas, eu coletei uma gasometria do meu paciente, pedi para coletar, melhor dizendo. O CO2 veio 39, então a PIP de 14 não gerou sobredistensão, gente. A PIP de 14 ficou ideal para o meu paciente. Esse paciente, depois de 12 a 24 horas, ele não precisou pronar, o CO2 ficou em torno de 40%, o CO2 continuou controlado e a oxigenação se manteve com valor de 14. Um dia anterior, 2 dias anteriores, eu fiz a mesma coisa no outro paciente, tinha a melhor oxigenação com uma PIB um pouco mais elevada, 14 ou 15, eu não lembro exatamente, mas quando eu observei o CO2 subiu, absurdo, foi para 90, então certeza que estava gerando sobredistensão no meu paciente. O que eu fiz? Joguei a PIB para o valor mais baixo, perdi um pouco de oxigenação, e o que você fez depois? Então, tive que pronar o paciente, infelizmente. Foi pronação do paciente também, que não é ruim, é ótima, uma terapia excelente. Pronamos o paciente foi garantindo a oxigenação e o CO2 caiu para 57, mostrando aí que eu estava gerando um pouco de sobredistensão. Fiz o cálculo da razão ventilatória, vou fazer um vídeo aqui no canal sobre essa razão ventilatória. Estava mal aqui 2, falando que eu já estava sobredistendendo meu paciente. Então, dúvida é, você avalia o colapso como DP, Driving Pressure, oxigenação, e DO2, PAN, pressão arterial média, e avalia a sobredistensão com o CO2. Você coleta uma gasometria, o CO2 está subindo, sua PIB possivelmente está inadequada. Beleza? Essa foi a dica do nosso vídeo de hoje, e até a próxima. Tchau, tchau.